O que acontece, sabe, quando o sagrado e o marginalizado se encontram? Pois é, nos capítulos 15 a 17 de Lucas, a gente mergulha em algumas das histórias mais potentes já contadas. Histórias sobre se perder e ser encontrado, sobre os perigos da riqueza e, claro, sobre o que é fé de verdade. Vamos explorar juntas essas narrativas. E o ponto de partida de tudo é essa questão, que na época era um escândalo. Por que um líder religioso receberia críticas só por sentar para comer com gente excluída? É essa tensão que vai abrir a porta para tudo que a gente vai ver a seguir. E o interessante é que a resposta a essa crítica não foi, assim, um argumento teológico super complexo. Não, foi através de 3 histórias. E que histórias! Elas falam sobre a alegria imensa de encontrar aquilo que estava perdido. Então vamos montar o cenário aqui. Os líderes religiosos da época, fariseus e escribas, estavam ali murmurando. E a bronca era qual? Porque Jesus não só acolhia, mas sentava à mesa com gente que eles viam como impura, como o resto da sociedade. Essa crítica pública foi o estopim, o gatilho para as famosas parábolas que vêm logo em seguida. As duas primeiras histórias se encaixam perfeitamente. Primeiro, uma ovelha, um bicho que se perde sem nem perceber. Depois, uma moeda, um objeto que não tem nem como saber que está perdido. O ponto central aqui, segundo as fontes, é o mesmo nas duas. A iniciativa da busca é sempre de quem perdeu, não de quem se perdeu. É a imagem de um Deus que vai atrás, que busca ativamente. Mas aí vem a terceira parábola, e essa vai bem mais fundo. Ela toca no lado humano, às vezes doloroso, de se perder e de ser encontrado. Ela é o clímax da resposta de Jesus àquela turma que o criticava. E aqui está a genialidade da coisa. O filho mais novo, ele é o retrato dos pecadores, daquela galera que era excluída. Ele se perdeu, mas em algum momento caiu a ficha, e ele voltou. Agora, o filho mais velho, ele é o retrato dos críticos. Ele nunca saiu de casa fisicamente, mas o coração dele estava longe, perdido no ressentimento, na soberba. Ele era o filho que estava perdido, dentro da própria casa. E o coração da parábola, a cena mais forte é essa. Pra gente ter uma ideia, naquela cultura, um patriarca, um homem mais velho e respeitado, correr em público, jamais. Seria uma vergonha, uma perda de dignidade. Mas esse pai, ele joga tudo isso pro alto e corre. A compaixão dele é tão grande que passa por cima de qualquer protocolo, de qualquer julgamento. É o amor radical que Jesus estava tentando explicar. E a frase do pai para justificar a festa, nossa, ela resume tudo. Era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. É a celebração máxima da volta, da restauração. Beleza. Agora a narrativa muda um pouco o foco. A gente sai do tema de quem se perdeu e foi achado para falar de um outro tipo de perigo. Em Lucas 16, a gente entra na armadilha das riquezas, um desafio direto ao que se pensava sobre dinheiro e status naquela época. E o conflito principal desse trecho é resumido nessa frase bem direta: ninguém pode servir a 2 senhores. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Essa declaração é o que prepara o terreno para as histórias que vêm por aí. E para ilustrar bem esse ponto, Jesus conta uma história, e é uma história bem chocante, sobre 2 homens cujos destinos são completamente invertidos na vida após a morte. De um lado, a gente tem o homem rico. A vida dele era só luxo, banquetes diários, roupas caríssimas, mas a característica principal dele era a indiferença. Ele era totalmente cego para o sofrimento que estava acontecendo literalmente na porta da casa dele. E ali no portão, num contraste absurdo, estava Lázaro. A vida dele era o oposto: pobreza extrema, dor, o corpo coberto de feridas, sonhando em comer as migalhas que caíam da mesa do rico. E um detalhe interessante, é o único personagem em todas as parábolas de Jesus que recebe um nome. Isso dá um peso, uma pessoalidade enorme para ele. Agora, um ponto super importante. É crucial entender o que essa história é e o que ela não é. As fontes que a gente analisou deixam bem claro. Isso não é para ser lido como um mapa do além. É uma parábola. Uma fábula que usa imagens populares daquela época para ensinar uma lição moral muito poderosa. As nossas escolhas aqui, nesta vida, é que definem nosso destino. E tudo isso nos leva, claro, à aplicação prática.
A última parte da nossa análise, baseada em Lucas 17, fala sobre como viver essa fé no aqui e agora, sobre como descobrir o tal reino que já está entre nós. A pergunta que fica é, diante da graça de Deus, qual é a resposta esperada? E uma história sobre 10 leprosos dá a dica, e a resposta se resume a uma atitude-chave: gratidão. A história começa com uma cena bem forte. Jesus encontra um grupo de 10 leprosos. Naquela época, ter lepra era ser um excluído total, um pária. Eles pedem por misericórdia e o impressionante acontece. Todos os 10 são curados. Mas é aqui que a história dá uma virada. Pensa só, 10 homens tiveram suas vidas completamente restauradas. Foram reintegrados na sociedade, curados de uma doença terrível. E desses 10, só apenas um deles voltou para agradecer. E o detalhe que amarra tudo lá com o começo da nossa análise é este. Quem foi que voltou? Um samaritano, um estrangeiro, um outsider, alguém que era desprezado pela cultura da época. Ou seja, mais uma vez, a fé mais autêntica é encontrada justamente onde menos se espera. E isso nos leva a uma definição muito importante do que é o reino de Deus. De acordo com o que é ensinado aqui, não é um grande evento futuro, um espetáculo para a gente assistir. É uma realidade que já está presente. Algo que está dentro ou no meio das pessoas. Então, para fechar, as lições práticas que a gente tira são quase um roteiro. É sobre perdoar radicalmente quando existe arrependimento. É sobre a gratidão ser a marca da fé de verdade. É lembrar que o reino é uma realidade de agora, não só uma esperança para o futuro. E, por fim, é sobre viver com atenção, sabendo que o retorno é tão inesperado quanto foi nos tempos de Noé e de Ló. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Se o reino de Deus é de fato essa realidade presente que está dentro de nós ou no meio de nós, que cara isso tem hoje? O que significa viver isso no nosso dia a dia? É uma questão que continua ecoando há séculos. Muito obrigado por testemunhar essa análise.